Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Espero que você esteja muito bem, feliz com Jesus, aproveitando o seu dia e cheio de saúde. Estamos aqui hoje para mais uma leitura bíblica diária. Hoje é o nosso dia 230. Vamos ler de Jeremias de 41 a 44. Amém? Vamos orar e a gente inicia a leitura. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, pela tua bondade, pela tua infinita graça e misericórdia. Queremos, Senhor Jesus Cristo, te pedir a tua presença aqui, para que nós possamos ler e entender a tua palavra, crescer em maturidade e intimidade contigo, Pai. Fala aos nossos corações, é o que nós mais desejamos no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Jeremias 41. No 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, que era de sangue real e tinha sido um dos oficiais do rei, foi até Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, levando consigo 10 homens. Enquanto comiam juntos, Ismael e os 10 homens que estavam com ele se levantaram e feriram a espada Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, matando aquele que o rei da Babilônia tinha nomeado governador de Judá. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispá, bem como os soldados babilônios que ali estavam. No dia seguinte ao assassinato de Gedalias, antes que alguém soubesse, 80 homens que haviam rapado a barba, rasgado suas roupas e feito cortes no corpo, vieram de Siquém, de Siló e de Samaria, trazendo ofertas de cereal e incenso para oferecer no templo do Senhor. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispá para encontrá-los, chorando enquanto caminhava. Quando os encontrou, disse: Venha até onde se encontra Gedalias, filho de Aicã. Quando entraram na cidade, Ismael, filho de Netanias, e os homens que estavam com ele os mataram e os atiraram numa cisterna. Mas 10 deles disseram a Ismael: Não nos matem. Temos trigo e cevada, azeite e mel escondidos num campo. Então ele os deixou ir em paz e não os matou, como os demais. A cisterna na qual ele jogou o corpo dos homens que havia matado, juntamente com Gedalias, havia sido cavada pelo rei Asa para defender-se de Baza, rei de Israel. Ismael, filho de Netanias, encheu-a com os mortos. Ismael tomou como prisioneiros todo o restante do povo que estava em Mispá, inclusive as filhas do rei, sobre as quais Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, governador. Ismael, filho de Netanias, levou-os como prisioneiros e partiu para o território de Amon. Quando Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que com ele estavam souberam do crime de Ismael, filho de Netanias, tinha cometido, convocaram todos os seus soldados para lutar contra ele. Eles o alcançaram perto do grande açude de Gibeon. Quando todo o povo que Ismael tinha levado como prisioneiro viu Joanã, filho de Careá, e os comandantes do exército que estavam com ele, alegrou-se. Todo o povo que Ismael tinha levado como prisioneiro de Mispá se voltou e passou para o lado de Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, e 8 dos seus homens escaparam de Joanã e fugiram para o território de Amon. Então Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que estavam com ele, e todos os que tinham restado em Mispá, os quais ele tinha resgatado de Ismael, filho de Netanias, depois que este havia assassinado Gedalias, filho de Aicã, os soldados, as mulheres, as crianças e os oficiais do palácio real que ele tinha trazido de Gibeon. E eles prosseguiram, parando em Querute, Quimã, perto de Belém, a caminho do Egito. Queriam escapar dos babilônios. Estavam com medo porque Ismael, filho de Netanias, tinha matado Gedalias, filho de Aicã, a que o rei da Babilônia nomeara governador de Judá.
Capítulo 42. Então todos os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Careá, Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximaram-se do profeta Jeremias e lhe disseram: Por favor, ouça a nossa petição e ore ao Senhor, ao seu Deus, por nós, em nosso favor e de todos os remanescentes. Pois como você vê, embora fôssemos muitos, agora só restamos poucos. Ore rogando ao seu Deus que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias. Orarei ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram. E tudo que o Senhor responder, eu lhes direi, nada esconderei de vocês. Então disseram a Jeremias: Que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós. Caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, ordenar por você. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. 10 dias depois, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, e ele convocou Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que estavam com ele e todo o povo, desde o menor até o maior. Disse-lhes então: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a petição de vocês. Se vocês permanecerem nessa terra, eu os edificarei e não os destruirei. Eu os plantarei e não os arrancarei, pois muito me pesa a desgraça que eu trouxe sobre vocês. Não tenha medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora temem. Não tenha medo dele, declara o Senhor, pois estou com vocês e os salvarei e os livrarei das mãos dele. Eu terei compaixão de vocês e ele também, e lhes permitirá retornar à terra de vocês. Contudo, se vocês disserem, não permaneceremos nessa terra, e assim desobedecerem ao Senhor, o seu Deus, e disserem, não, nós iremos para o Egito, onde não veremos a guerra, nem ouviremos o som da trombeta, nem passaremos fome. Ouçam a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel. Se vocês estão decididos a ir para o Egito e forem lá residir, a guerra que vocês temem os alcançará. A fome que receio os seguirá até o Egito e lá vocês morrerão. Todos os que estão decididos a partir e residir no Egito morrerão pela guerra, pela fome e pela peste. Nenhum só deles sobreviverá ou escapará da desgraça que trarei sobre eles. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Como o meu furor foi derramado sobre os habitantes de Jerusalém, também a minha ira será derramada sobre vocês quando forem para o Egito. Vocês serão objeto de maldição e de pavor, de desprezo e de afronta. Vocês jamais tornarão a ver este lugar. Ó remanescente de Judá, o Senhor lhes disse, não vão para o Egito. Estejam certos disto. Eu hoje os advirto, que vocês cometeram um erro fatal quando me enviaram ao Senhor, ao seu Deus, pedindo, ore ao Senhor, o nosso Deus, em nosso favor. Diga-nos tudo o que ele falar e nós faremos. E eu lhes disse hoje mesmo o que o Senhor, o seu Deus, me mandou dizer a vocês. Mas vocês não lhes estão obedecendo. Agora, porém, estejam certos de que vocês morrerão pela guerra, pela fome e pela peste no lugar que vocês desejam residir. Capítulo 43. Quando Jeremias acabou de dizer ao Senhor tudo que o povo...
Quando Jeremias acabou de dizer ao povo tudo que o Senhor, o seu Deus, lhe mandara dizer, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens arrogantes disseram a Jeremias: Você está mentindo. O Senhor não lhe mandou dizer que não fôssemos residir no Egito, mas é Baruque, filho de Nerias, que está instigando contra nós, que sejamos entregues nas mãos dos babilônios, a fim de que nos matem ou nos levem para o exílio na Babilônia. Assim, Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército e todo o povo desobedeceram à ordem do Senhor, de que permanecessem na terra de Judá. E Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército levaram todo o remanescente de Judá, que tinha voltado de todas as nações, para onde haviam sido espalhados, a fim de viver na terra de Judá. Todos os homens, mulheres e crianças, as filhas do rei, todos os que Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deixara com Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, além do profeta Jeremias e de Baruque, filho de Nerias. Eles foram para o Egito, desobedecendo o Senhor, indo até Táfnis. Em Táfnis, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: Pegue algumas pedras grandes e, à vista dos homens de Judá, enterre-as no barro, no pavimento da entrada do palácio do faraó, em Táfnis. Então diga-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Mandarei chamar meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele colocará o trono sobre essas pedras que enterrei, e estenderá a sua tenda real sobre elas. Ele virá e atacará o Egito. Trará a morte aos destinados à morte, o cativeiro aos destinados ao cativeiro, e a espada aos destinados a morrer à espada. Ele incendiará os templos dos deuses do Egito, queimará seus templos e levará embora cativos os seus deuses. Como um pastor tira os piolhos do seu manto, assim ele tirará os piolhos do Egito e sairá em paz. Ele despedaçará as colunas do templo do sol no Egito e incendiará os templos dos deuses do Egito. Capítulo 44. Esta é a palavra do Senhor que foi dirigida a Jeremias para todos os judeus que estavam no Egito e vieram em Migdol, Táfnis, Mênfis e na região de Patros. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vocês viram toda a desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão em ruínas e desabitadas por causa do mal que fizeram. Seus moradores provocaram a minha ira, queimando incenso e prestando culto a outros deuses. E nem eles, nem vocês, nem seus antepassados jamais conheceram. Dia após dia eu lhes enviei, meus servos, os profetas, que disseram: Não façam essa abominação detestável. Mas eles não me ouvirão, nem me deram atenção. Eles não me ouviram nem me deram atenção. Não se converteram de sua impiedade, nem cessaram de queimar incensos a outros deuses. Por isso, o meu furor foi derramado e queimou as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém, tornando-as ruína, desoladas que são hoje. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Por que trazer uma desgraça tão grande sobre si mesmos, eliminando da nação de Judá homens, mulheres, crianças e recém-nascidos, sem deixar remanescente algum? Por que vocês provocaram a minha ira com o que fizeram, queimando incenso a outros deuses no Egito, onde vocês vieram residir? Vocês se destruirão a si mesmos e se tornarão objeto de desprezo e afronta entre todas as nações da terra. Acaso vocês se esqueceram da impiedade cometida por seus antepassados, pelos reis de Judá e as mulheres deles? E da impiedade cometida por vocês e suas mulheres na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Até hoje não se humilharam, nem mostraram reverência, e não têm seguido a minha lei,
e os decretos que coloquei diante de vocês e dos seus antepassados. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: estou decidido a trazer desgraça sobre vocês e a destruir todo Judá. Tomarei o remanescente de Judá, que decidiu partir e residir no Egito, e todos morrerão no Egito. Cairão pela espada ou pela fome, desde o menor até o maior. Morrerão pela espada ou pela fome. Eles se tornarão objeto de maldição e de pavor, de desprezo e de afronta. Castigarei aqueles que vivem no Egito com guerra, fome, peste, como castiguei Jerusalém. Ninguém dentre os remanescentes de Judá que for morar no Egito escapará ou sobreviverá para voltar à terra de Judá, para a qual anseiam voltar e nela anseiam viver. Nenhum voltará, exceto uns poucos fugitivos. Então, todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes em grande número, e todo o povo que morava no Egito e na região de Patros, disseram a Jeremias: nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. É certo que faremos tudo o que dissermos que faríamos. Queimaremos incenso à Rainha dos Céus e derramaremos ofertas de bebidas para ela, tal como fazíamos, nós e nossos antepassados, nossos reis e nossos líderes na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época, tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e nada sofríamos. Mas desde que paramos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de derramar ofertas de bebidas a elas, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. E as mulheres acrescentaram: quando queimávamos incenso à Rainha dos Céus e derramávamos ofertas de bebida para ela, será que era sem o consentimento dos nossos maridos que fazíamos bolo na forma da imagem dela e derramávamos as ofertas de bebidas? Então Jeremias disse a todo o povo, tanto os homens como as mulheres, que estavam respondendo a ele: e o Senhor não se lembra ele do incenso queimado na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, por vocês e por seus antepassados, os seus reis e os seus líderes, e pelo povo da terra? Será que ele não pensa nisso? Quando o Senhor não pôde mais suportar as impiedades e as práticas repugnantes de vocês, a terra de vocês ficou devastada e desolada, tornou-se objeto de maldição e ficou desabitada, como se vê nos dias de hoje. Foi porque vocês queimaram incenso e pecaram contra o Senhor, e não obedeceram a sua palavra nem seguiram a sua lei, os seus decretos e os seus testemunhos, que essa desgraça caiu sobre vocês, como se vê no dia de hoje. Disse então Jeremias a todo o povo, inclusive as mulheres: ouçam a palavra do Senhor, todos vocês, judeus que estão no Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês e suas mulheres cumpriram o que prometeram quando disseram: certamente cumpriremos os votos que fizemos de queimar o incenso e derramar ofertas à Rainha dos Céus. Prossigam, faça o que prometeram, cumpra os seus votos. Mas ouçam a palavra do Senhor, todos vocês, judeus que vivem no Egito. Eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que todo o Egito, ninguém de Judá voltará a invocar o meu nome, ou jurar pela vida do soberano, o Senhor. Vigiarei sobre eles para trazer-lhes desgraça e não o bem. Os judeus do Egito perecerão pela espada e pela fome até que sejam todos destruídos. Serão poucos os que escaparão da espada e voltarão do Egito para a terra de Judá. Então, todo o remanescente de Judá que veio residir no Egito saberá qual é a palavra que se realiza, a minha ou a deles. Este será o sinal para vocês de que eu os castigarei neste lugar, declara o Senhor. E então vocês ficarão sabendo que as minhas ameaças de trazer-lhes desgraça
certamente se realizarão. Assim diz o Senhor: entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos, que desejam tirar-lhe a vida, assim como entregarei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o inimigo que desejava tirar a vida dele. Amém. Essa foi a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta para mais uma leitura. E assim nós vamos até concluirmos a Bíblia toda, se Deus permitir. Amém? Te vejo amanhã.